Aqui, declarando, profetizando a palavra. E hoje nós temos uma palavra aqui no mesmo livro, no livro de Ezequiel, capítulo 47. Você que trouxe sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 47, vamos ler alguns versículos. Vai falar sobre o rio das águas purificadoras. Aleluia. Glória, glória a Deus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Depois disto, me fez voltar à porta da casa. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrar esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto a dele, desde o En-Gedi até o En-Eglaim, e haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Pai, muito obrigado. Que o teu amado, bendito, doce Espírito Santo possa nos ensinar nesta noite a tua poderosa palavra. Ministra em cada coração, Pai, assim nós oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. No versículo 12 diz assim: porque as águas, verso 12, porque as águas saem do santuário. Vamos falar, irmãos, um pouco sobre este rio. Mas o profeta Ezequiel, irmãos, é um profeta muito profundo. E tem muita coisa que o profeta Ezequiel escreveu que ainda é muito simples de se ler, de se entender. Desde o começo de Ezequiel, você pode notar que ele tem grandes visões, como a visão da carruagem do trono de Deus, dos querubins. E ele faz muitos atos proféticos neste livro. E neste livro existem duas grandes visões que nos chamam muita atenção, que é a visão do vale de ossos secos, que nós comentamos aqui,
no domingo passado, e a visão, né, do novo templo em Jerusalém. E também esse capítulo 47 que fala sobre este rio de águas purificadoras. São grandes visões que o profeta Ezequiel tem e ele transmite ao povo. Agora, essa mensagem desde o Vale dos Ossos Secos em diante, irmãos, vai falar de algo tremendo ao coração do povo de Judá. Por quê? Porque o povo de Judá, aqui neste momento em que o profeta Ezequiel está profetizando, está escravizado na Babilônia. E o próprio Ezequiel está junto ao rio Quebar, um rio da Babilônia, estava ali cativo também. Só que o povo começou a reconhecer que é por causa da culpa deles mesmos que eles foram para o cativeiro. E eles começaram a reconhecer, né, o pecado deles e começaram a buscar o Senhor. Então o Senhor começa a enviar palavras de restauração, palavras de cura, palavras que iriam trazer conforto, alento para o povo que estava na Babilônia escravizada. E esse capítulo aqui vai falar sobre isso também, assim como ele começou a falar lá no Vale dos Ossos Secos, prometendo que iria libertar o povo, restaurar o povo e trazer o seu povo para a sua própria nação. Agora aqui, irmãos, desde o capítulo 40, quando vai falar da restauração do culto, a restauração do templo, a restauração do sacerdócio, do trabalho levítico, dos sacrifícios, da adoração ao Senhor, chega-se então nesse capítulo que vai falar sobre este rio, porque Deus restaura tudo por completo. Deus não só apenas iria restaurar o povo de Judá, a sua vida política, a sua vida social, a sua vida cotidiana, mas também iria restaurar a vida espiritual deste povo. E esse capítulo trata sobre isso, desta restauração que Deus estava trazendo, ou iria trazer ao povo de Israel. E este capítulo 47, ele pode ser também um capítulo apocalíptico do futuro, porque nós lemos certas partes aqui, que, irmãos, nessa visão que ele teve, são alguns detalhes que nos remetem para o futuro, mas até alguns detalhes também que nos remetem para o presente, e por aquilo que acontece ali naquela terra de Judá, junto ao Mar Morto, porque este rio de água viva, ele sai do templo e entra no deserto de Judá, vai para o Vale do Jordão, onde também é um grande deserto. Então ele cai no rio, no Mar Morto. E a Bíblia diz que este rio, esta água viva que sai do santuário, vai fazer reviver as águas do Mar Morto, porque o Mar Morto está mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar, com 30% mais ou menos de salinização da água, e naquele rio nada existe de vivo, não existe nada de vivo naquele rio, por isso é chamado de Mar Morto. Inclusive a sua densidade é tão forte que a pessoa não se afunda ali naquele mar, ela flutua. Quando fui em Israel, eu fui lá nesse mar, e realmente lá comprovei que realmente flutua. A pessoa não afunda. Agora, neste tempo profético, está dizendo que esta água vai entrar no Mar Morto, vai fazer a água tornar-se saudável. Olhando com os olhos naturais, isso é uma coisa praticamente impossível, porque já cai no Mar Morto águas do Rio Jordão, que vem desde o norte de Israel, lá do Monte Hermon, e desce até cair ali no Mar Morto, e não acontece nada. As águas do Jordão, quando caem no Mar Morto, o Mar Morto continua sendo o Mar Morto. Mas esta água é uma água poderosa, milagrosa, sobrenatural, a água que sai do templo, então ela vai fazer reviver. E este mar aqui diz que uma multidão de peixes, de espécies de peixe vai existir nesse mar, como existe no mar Mediterrâneo. Variedades de peixe, aqui fala de pescadores que vão estender as suas redes, porque vai ter tanto peixe naquele mar, que haverá muitos pescadores ribeirinhos que irão viver daquilo, que vão viver dos peixes. Os peixes vão ser alimento para o povo, porque chegou vida naquele mar. Agora,
uma coisa que nós podemos notar primeiramente, irmãos, é que quando se fala de rio, rio é algo essencial para a vida, né? Onde passa um rio, nas suas margens há árvores, não há sequidão, nas suas margens tudo aquilo que se planta, brota, dá. Por quê? Porque o rio, a água gera isso, gera vida. E justamente nas suas margens há também civilização, moradores, bairros, cidades que nascem na beira do rio, porque por ela ser essencial à vida, o povo pode consumir aquela água e pode também fazer plantações para molhar as suas plantações, ou seja, o rio é essencial para a vida. E este rio aqui há algo tremendo, que era também, não é um rio parado, um rio estagnado, como se fosse um lago, não, é um rio que corre, a sua correnteza, ou seja, irmãos, ela está continuamente se renovando, aquela água nunca é a mesma onde passa, sempre está renovando, porque ela sai do trono de Deus, trazendo vida, e trazendo esperança, e trazendo, irmãos, alegria a quem mora perto dela. Outra coisa, este rio, irmãos, ela começa no templo, ali no altar, e ela começa como se fosse os irmãos sabem que os rios, ela não começa um rio já grande, já nasce grande, não, o rio nasce pequeno, pode nascer no monte, em algum lugar, ela nasce pequeno e ela vai enlarguecendo, ela vai se tornando um grande rio, ou seja, ela é crescente. Assim também, irmãos, deve ser, como este rio, ela é crescente, ela vai mostrar para cada um de nós aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer para cada cristão, para cada crente. Aleluia! E nós iremos ver sobre isso esta noite, o que esta água representa para a igreja, não somente para o povo de Israel, mas o que esta água, o que este rio representa para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos notar que no verso 1 já vai dizer assim: depois disto, ou seja, depois de ele ver toda a construção, todo detalhe que o Senhor mostrou a ele do templo, depois de tudo isso, ele diz: depois disso me fez voltar a casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. A primeira coisa é que esta água sai diretamente do templo, diretamente da casa do Senhor, ali perto, próximo ao sul do altar. Irmãos, isso nos leva a entender de que Deus é aquele, Ele está no governo, Ele está ali reinando, e Ele está no templo, a sua presença, e dali emana então esta água que vai gerar vida por onde ela passa. E isso nos leva a entender, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus, no altar, ela precisa então dela emanar vida, gerar vida de tudo que sai deste lugar. Nós não podemos deixar que no altar da igreja do Senhor venha deixar de sair a água que vem do trono de Deus, que vem da graça de Deus, para que alimente o povo, para que alimente aqueles que precisam da palavra salvadora, daqueles que precisam de uma palavra de cura, de uma palavra de salvação, porque é para este propósito é que vem esta água viva, liberada por Deus. Essa palavra poderosa que vai trazer a transformação do ser humano, do homem e da mulher. É impossível, irmão, nos achegar até a presença de Deus, de entrar na presença de Deus, sem experimentar esta água viva, esta água restauradora, esta água renovadora no nosso espírito. Nós precisamos, como igreja do Senhor, estar envolvido nesta água. E continua dizendo: Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem, ou seja, um anjo que estava conduzindo o profeta Ezequiel para o oriente,
tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. 1000 côvados representa mais ou menos 500 metros. E me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. Veja bem, esta água, ela sai ali do altar do templo, e ela começa a se formar um grande rio. Mas como no começo aqui, este anjo mede 500 metros, e nesses 500 metros as águas dão até o tornozelo. E ele chama o profeta para entrar nesta água. Agora, irmãos, uma coisa que nós aprendemos aqui é que, primeiramente, nós precisamos entender, irmãos, que continuamente sai água do trono de Deus. Vamos lá, vamos ver lá, Apocalipse, no capítulo 20, e mostrou-me, capítulo 22, verso 1, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, ali do trono de Deus, do trono do Cordeiro, o profeta João aqui, o evangelista profeta João, ele vê esta água cristalina que sai do trono de Deus e do Cordeiro, uma água que não cessa, ela sai continuamente deste trono. E esta água, ela vem para trazer a purificação, a renovação, a vida que nós precisamos, a nossa vida espiritual. Por isso, quando o anjo chama o profeta, ele sente primeiro os pés na água, até o tornozelo, os primeiros 500 metros. Ele sente a água até o tornozelo. Uma coisa importante, irmãos, é que o rio já está correndo. Agora, depende de cada um de nós, como crentes no Senhor, de entrar nesse rio. Como aqui o anjo leva o profeta a entrar no rio. Agora o profeta podia falar: não, Senhor, eu não quero ir, pode ir só você mesmo, eu vou ficar aqui mesmo na margem, tá bom. É opcional, irmãos, cada um de nós precisamos tomar essa disposição de entrar neste rio, este rio que sai do trono de Deus. E este rio, no começo, no princípio, ele vai dar pelos artelhos, ou seja, nós vamos sentir pelos pés, é o começo, é o princípio. E nós entramos neste rio através do sacrifício bendito do Senhor Jesus, porque o altar do templo era o altar do sacrifício. E Jesus, ele é o nosso sacrifício perfeito. Jesus é aquele que purificou nossos pecados pela sua morte na cruz do Calvário. Então, dele emana esta água poderosa, e nós podemos, então, entrar nesta água. E é pelo começo, nós entramos colocando os pés. E a nossa vida cristã começa assim, irmão, nós começamos do princípio, do começo, nós sentimos a água, nós estamos inseridos na igreja, nós somos inseridos na comunhão do corpo, nós estamos inseridos, irmãos, no Espírito Santo, nós fazemos parte da família de Deus. Tudo começa pelas águas dos artelhos, pelos pés, pelo começo, pelo princípio. E isso, pés, ela pode significar uma pessoa que está avante, que vai andar, que vai prosseguir e que não vai retornar, mas que vai prosseguir na sua vida cristã diariamente, buscando ao Senhor, buscando ter experiências com Deus, buscando ter experiência com o Espírito Santo. O problema não é começar dos arteiros, está certo. O importante é não retornar. O importante é não voltar para a margem. O importante é permanecer firme sobre os pés, para continuar. É por isso que, então, o anjo, mais uma vez, ele pega o seu fio de medir, a sua corda de medir, e ele mede, então, mais 500 metros. Então, as águas davam pelos joelhos. Outra coisa,
Outro princípio aqui, que ele mede mais 500 metros, e esses 500 metros, então anda o profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel sente, nesses 500 metros, as águas pelo joelho. Ou seja, ele não parou na caminhada, ele não parou na orientação do Espírito Santo, ele continuou a sua jornada mais 500 metros, e agora ele sente as águas pelo joelho. E o joelho tem um significado importante na Bíblia, porque joelho, irmãos, fala de se dobrar ao Senhor, fala-se de adorar ao Senhor, fala-se de oração, fala-se de adoração. Então os joelhos aqui, quando estão nas águas, representa isso, a nossa vida de fé, de confiança no Senhor, a nossa vida de oração e a nossa vida de devocional com Deus, na nossa vida diária, de crescimento, porque o rio está crescente, ou seja, eu não posso parar de andar, eu não posso parar de prosseguir na minha vida, eu não posso estagnar, eu preciso crescer a cada dia, eu preciso avançar na minha vida de fé, eu preciso avançar na minha vida com Deus, eu preciso ter mais experiências com Deus na minha vida. Por isso, ele está agora com as águas no joelho, que vai simbolizar a nossa vida com Deus através da oração, adoração, a nossa fé firme, irmãos. Quando estamos com os pés, somente com os pés nas águas, nós somos muito fáceis de voltar, mas quando nós estamos com os joelhos nas águas, torna-se um pouco mais difícil voltar, porque você já começa a ter experiências reais com o Senhor na sua vida, e você começa a se tornar um homem, uma mulher mais firmes do Senhor, na presença do Senhor, tendo experiências com Ele. Então fala disso, o joelho. Por isso a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Muitos irão dizer isso lá no final, mas nós que conhecemos ao Senhor, nós podemos dobrar o nosso joelho a qualquer momento e confessar que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. Nós podemos dobrar o nosso joelho e buscar ao Senhor com confiança, porque Ele que vai dar direção para a nossa vida. Nós podemos dobrar o nosso joelho para adorar a Deus. Por isso, irmãos, a nossa vida deve ser uma vida de progresso, de crescer no conhecimento, de crescer nas experiências com Cristo, porque não parou no joelho. Nós olhamos e diz assim: e outra vez mediu mais 1000 metros, ou seja, 500 metros, e me fez passar pelas águas que me dava pelos lombos. Aleluia! E lombos fala de força, fala de trabalho, fala de ação, fala da intimidade com Deus. Isso fala os lombos. Então, é uma vida que vai crescendo a cada dia na nossa vida cristã. É uma vida agora que nós vamos estar mais fortalecidos, mais próximos de Deus. Nós estaremos aptos para estar trabalhando na obra do Senhor. Nós estaremos aptos para fazer a obra do Senhor. Nós estaremos aptos para, irmãos, fazer muita coisa na nossa vida espiritual. Porque nós agora alcançamos um rio pelos lombos. E nós precisamos desta força que vem do Senhor para continuar a nossa vida cristã, para continuar a nossa vida diária, mesmo em meio às lutas, às tribulações, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Porque nós agora estamos num nível maior de intimidade com Deus. Nós estamos agora num nível mais elevado na nossa vida cristã. E isso, irmãos, é muito importante para nós, para a igreja do Senhor Jesus, para a igreja vitoriosa, para um crente vitorioso. Esta vida de entrar na água e não parar, continuar. Os artelhos, joelhos, os lombos. Porque isso, irmãos, nos fortalece na nossa vida. Eu não vou querer desistir na minha caminhada cristã. Eu não vou querer retroceder na minha fé em Cristo. Mas eu vou estar fortalecido pela palavra de Deus, pela minha intimidade com Deus, através da adoração, do louvor, através de uma vida com Deus. Mas não parou ainda aí. Diz assim, verso 5, e mediu mais 1000 metros, ou seja, mais 500. E eis um rio que eu não podia atravessar,
porque as águas eram profundas. Aleluia! Águas que se deviam passar a nado, rio, pelo qual se não podia passar. Agora chega nesse quarto estágio da vida cristã, irmãos, que é uma vida totalmente entregue ao Senhor, escondida no Senhor, porque agora a pessoa não consegue mais colocar os seus pés em algo que vai trazer sustentação, porque as águas são profundas. E essa pessoa nas águas profundas terá que confiar tão somente, simplesmente no Senhor. É esta pessoa e Deus, porque ela está em águas profundas. Agora ela terá um maior relacionamento com Deus, porque ela depende 100% de Deus. Quando estamos nas águas pelos arteiros, pelos joelhos, pelos lombos, eu ainda posso voltar, eu ainda posso desistir, eu ainda posso ir para as margens, mas eu vou deixar de experimentar o melhor de Deus na minha vida. Eu vou deixar de experimentar grandes experiências que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Mas é isso que Deus está nos mostrando, que nós precisamos chegar a este nível das águas profundas, em que nós vamos totalmente depender do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor em todas as áreas da nossa vida, crer que Deus está no comando, crer que Deus está no controle, assim como Ele está lá no controle, no santíssimo lugar, no santo dos santos. Deus continua no controle em todas as áreas, tanto do céu, na terra, quanto na minha vida. Nós precisamos crer, e quando nós estamos nessas águas profundas, nós vamos perceber que não existe mais nada que nos separa do nosso relacionamento de intimidade com Deus. Não existe, porque Deus está conosco neste lugar profundo. Quando os discípulos estavam pescando, não pegaram nada. O Senhor Jesus chegou pela manhã e entrou no barco para ensinar a multidão. Depois que Jesus ensinou a multidão, Ele disse aos discípulos: afaste o barco em águas mais profundas e lance a rede. Os discípulos falaram, os discípulos disseram: olha, nós já pescamos a noite inteira sem pegar nada, mas sob a tua palavra nós lançaremos. E eles foram neste mar da Galiléia, eles foram para um lugar mais profundo, lançaram a rede e pegaram muitíssimo peixe. Muitas vezes, irmãos, está por um triz de nós alcançar grandes bênçãos do Senhor, e muitas vezes nós não lançamos a rede em águas profundas, num lugar profundo que Deus quer nos abençoar. É num lugar profundo que Deus quer realmente tocar no nosso espírito, na nossa vida, em todas as áreas, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, nos meus projetos, nos meus sonhos. É nas águas profundas, irmãos, que Deus vai fazer o extraordinário, os milagres dele em nossa vida. Jesus falou: olha, jogue a rede nas águas profundas. E nós precisamos viver essa profundidade, irmãos. Eu leio muitos comentários, né? Eu ouço muitas pregações, e muitas vezes eu ouço algumas pregações, comentários, que é só lenha no povo, só ripa mesmo às vezes, olha. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o bom pastor. E Ele conhece as suas ovelhas. E nós, como ovelhas, nós sabemos das nossas necessidades materiais e nós sabemos das nossas necessidades espirituais. Por isso o Senhor Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus, irmãos, Ele é aquele que nos espera em águas mais profundas. Porque quando nós realmente estivermos lá buscando o Senhor, todas as coisas nos serão acrescentadas.
nós vemos aqui que esta água, ela trouxe vida. Depois que o profeta começou a nadar, então o anjo tirou o profeta e levou este profeta à margem. Verso 7. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região do oriental, descem ao deserto, entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Aqui começa então relatar aquilo que a água estava fazendo por onde passava. O profeta só viu esses milagres porque ele havia passado pelas águas profundas. Ele tinha havido uma grande experiência em sua vida. Então, quando ele volta à margem, ele começa a notar que tudo estava transformado. O lugar de deserto agora estava com rio. O lugar de deserto onde não havia nenhuma árvore, agora estava cheio de árvores, árvores frondosas e frutíferas. A água agora que tocou no Mar Morto e fez o Mar Morto reviver. E não somente isso, mas trazer alimento e abundância ao povo que estava ao redor. Tudo isso provocado pela água que saía do santuário. Aleluia! E existe uma água, irmãos, no nosso interior. Como o Senhor Jesus disse, que rios de águas vivas sairão do seu interior, falando do Espírito Santo. Essas águas, irmãos, que correm do nosso interior, produzido por Deus, produzidos pelo Espírito Santo, ela vem para trazer, irmãos, no lugar onde nós estamos, trazer vida, trazer a solução, trazer a resposta, porque a água viva sai do interior do crente para então trazer vida àqueles que estão próximos de nós. Essa é a obra de Deus através das nossas vidas, porque Deus quer usar cada um de nós nesta vida, na nossa vida, neste mundo, na nossa casa. Deus quer usar cada um de nós. Nós somos, como vou dizer, nós somos uma peça importante no trabalho e na obra de Deus. Por isso, esta água, este rio, ela vai trazer um diferencial por onde ela passa. Verso 12: junto ao rio, à sua margem, de um lado ao outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Glória a Deus. Irmãos, essa é a restauração do povo de Israel. É a profecia da restauração do povo de Israel, da sua vida espiritual. Mas também fala-nos desta água viva, poderosa, que sai do trono de Deus. Este rio que invade o nosso coração, que invade a nossa vida, que ele está presente na igreja, e que ela precisa ser como um rio em toda a igreja, como um rio, para trazer vida onde ela estiver. Nós somos este rio. Você é este rio. Onde você estiver, você pode produzir vida por onde você passar. Talvez, quantas pessoas não passam por você que precisam de uma palavra de consolo, de exortação, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que vai gerar vida naquela outra pessoa. É Deus movendo a sua vida para fazer o extraordinário no seu reino, no meio deste mundo corrompido e que precisa de uma palavra, de uma resposta de Deus. E nós somos este veículo de comunicação com Deus. Glória a Deus. Nós podemos meditar nisso e nos perguntar em que estágio eu estou na minha vida cristã, na minha vida com Deus, na minha vida espiritual. Será que estou crescendo? Será que eu estou caminhando? Irmãos, como é janeiro ainda, não podemos dizer, vamos prosseguir em crescer no ano 2022, crescer na vida espiritual, na minha vida com Deus.
Senhor meu Deus, hoje eu estou com os meus pés nessas águas, e essas águas estão batendo no meu artelho, mas eu quero crescer. Eu quero chegar ao nível de água estar no joelho. Eu não quero parar aí, eu quero crescer, eu quero estar com essas águas no meu nível, nos lombos. Mas eu não quero parar aí, eu quero as profundezas do Senhor. As profundezas que o Senhor tem para a minha vida. As experiências que eu quero ter contigo na minha vida espiritual. Então, irmãos, que Deus possa, nesta noite, tocar no seu coração, no meu coração, para que possamos viver o incrível de Deus, não somente na área financeira, material, mas viver em todas as áreas, na área espiritual, porque é nesta área espiritual que Deus vai nos levar a conquistar grandes coisas em todas as áreas. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Nosso amado irmão Myron começou um louvor aqui, está continuando. É como se fosse águas nos tornozelos.